Queridos alunos, um bom dia a todos vocês. Na nossa aula de hoje, vamos concluir o estudo de equações do segundo grau. Vou trazer mais algumas informações para que nosso estudo sobre equações ele esteja mais completo e nós possamos então responder qualquer tipo de questões que envolvam equações do segundo grau, tá certo? Então eu trouxe para vocês aqui alguns detalhes importantes que eu quero que vocês tomem nota sobre isso. Então peguem um caderno, uma caneta e vão fazendo as suas anotações, tá ok? Nós já aprendemos nas aulas anteriores que a fórmula resolutiva, a equação que me serve para resolver qualquer tipo de equação do segundo grau, são essas expressões que estão aí na sua tela. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Onde esse delta ele é calculado pela seguinte expressão. Delta é igual a B2 menos 4AC. Todas essas variáveis que estão nessas duas expressões, eu consigo encontrar na própria equação, certo? O A, o B e o C são os coeficientes da minha própria equação. Olha só, o A e o B são os coeficientes da minha própria equação. Então, uma equação do tipo 3x ao quadrado mais 6x mais 5 igual a zero, eu tenho aqui uma equação segundo grau, onde o meu coeficiente A é o 3, o B é o número 6 e o coeficiente C é o número 5. É isso? Então, para eu resolver essa equação, usando as expressões acima, chamada de fórmula de Bhaskara, basta eu substituir essas letrinhas, essas variáveis, pelos números correspondentes. Onde tem B, eu coloco 6. Onde tem A, eu coloco 3. Onde tem C, eu coloco 5. Tá certo? Então, tudo isso nós mastigamos muito bem nas aulas anteriores. É isso mesmo? Pois bem, eu quero trazer para vocês nessa aula uma informação importante acerca do valor do delta. Tá certo? Nós aprendemos que primeiro é interessante nós encontrarmos o valor do delta para depois nós colocarmos esse valor encontrado aqui nessa fórmula onde eu vou encontrar o valor do x. Não é isso? Eu substituo o valor que eu vou encontrar no delta dentro desta fórmula. Tá certo? Pois bem, antes mesmo de eu chegar à resposta, antes mesmo de eu encontrar os dois valores do x da equação, as duas raízes da equação, eu consigo prever se eu encontrarei dois resultados diferentes, ou seja, duas raízes diferentes, se eu vou encontrar duas raízes iguais, ou se eu não vou encontrar nenhuma raiz. Como é que eu consigo fazer isso, professor? Antes de encontrar os valores de x, eu consigo prever isso? Sim, consegue. De que forma? Através do valor do delta. É por isso que é importante nós, primeiro, calcularmos esta expressão aqui, ó, certo? Quando eu encontrar o valor do delta, eu vou encontrar três possibilidades diferentes. E aqui eu trago para vocês. Tá aqui. O delta que eu vou encontrar de uma equação
ele pode ser um número positivo, ou seja, maior do que zero. O delta que eu vou encontrar de qualquer equação, ele pode ser igual a zero, ou o delta ele pode ser menor do que zero. Em outras palavras, o delta pode ser positivo, o delta pode ser zero, ou o valor do delta pode ser um número negativo. Tá certo? Existem essas três possibilidades de encontrar o valor do delta de qualquer equação do segundo grau. Tá certo? Por exemplo, quando eu resolver essa expressão aqui do delta, é B2 menos 4AC, se de repente eu encontrar delta é igual a 9. Olha só, eu encontrei um valor positivo. Se eu encontrar delta igual a zero, eu encontrei uma segunda possibilidade, quando delta é zero. E se eu encontrar que delta é igual a menos 1, eu encontrei um valor negativo. Então, existem essas três possibilidades, tá certo? Ok, então, diante dessas três possibilidades, é que eu consigo prever quais serão as raízes de uma equação, tá ok? Vamos lá, quando o delta for maior do que zero, ou seja, quando ele for positivo, eu terei no final duas raízes diferentes, certo? Toda vez que o delta for positivo, eu terei dois valores de x diferentes. Por exemplo, lá no finalzinho, quando eu for encontrar o valor do x, eu posso encontrar assim, ó, x' é igual, só um exemplo aqui, tá? X' é igual a 2 e o x duas linhas é igual a 4, certo? Então, um delta positivo ou maior do que zero, ele me diz que eu encontrarei lá na frente dois números diferentes como sendo as raízes desta equação que eu estou trabalhando, que eu estou resolvendo, tá certo? Então, essa é a informação que o delta me dá acerca das raízes da equação que eu irei encontrar. Então, quando o delta for positivo ou maior do que zero, eu terei dois números diferentes como sendo as raízes da minha equação, tá bom? E quando o delta for igual a zero, quando você encontrar o delta igual a zero, significa dizer que nós teremos uma única raiz como sendo o resultado da minha equação. Significa dizer que lá no finalzinho da fórmula de Bhaskara, quando eu estiver desenvolvendo ela, eu encontrarei dois resultados assim, ó, x' é igual, por exemplo, igual a 3, e o x duas linhas também vai ser igual a 3. Então, eu terei valores iguais para as raízes da equação, tá certo? Então, quando o delta for igual a zero, eu já consigo me antecipar e eu já sei que eu encontrarei dois números iguais como sendo as raízes da minha equação, tá ok? E quando o delta for menor do que zero, professor? Quando o delta for menor do que zero, ou seja, quando o valor do delta for um número negativo, tá? Quando for um número negativo, significa dizer que eu não terei número algum que seja raiz desta equação. Em outras palavras, se o delta for menor do que zero, se nós começarmos a resolver uma equação de segundo grau, onde eu encontrar um delta menor do que zero, um delta negativo, eu nem preciso continuar a responder a minha equação, porque eu já sei que esta equação ela não terá resultado, porque eu não vou encontrar número real como sendo resultado, como sendo raízes da equação que eu estou resolvendo.
tá ok? Eu vou encontrar números quebrados, tá certo? Números que não são inteiros, tá ok? Eu não encontrarei número real que seja um resultado, que seja a raiz da equação que eu estou resolvendo, tá certo? Então, eu terei essas três possibilidades. Quando delta for maior do que zero, eu vou ter duas raízes diferentes como resultado. Quando delta for igual a zero, eu já sei que eu terei duas raízes, melhor, uma única raiz, tá ok? Com números iguais. E quando delta for menor do que zero, eu já sei que eu não vou ter raiz, eu não vou ter número real que seja raiz dessa equação, tá ok? Então eu trouxe aqui exemplos para esses três casos, para essas três possibilidades. Vamos observar. Observe esta equação de segundo grau que está no seu vídeo. Observe ela aí. 9y2 menos 12y mais 4 igual a zero. A primeira coisa a se fazer, vocês lembram? É eu definir quem são os coeficientes. Quem é o coeficiente A? É o 9. Quem é o coeficiente B? É o menos 12. E o C? É o 4. Olha só. O 9 é o A, o menos 12 é o B e o C é o 4. Tá ok? Então já está aqui definido. Após fazer isso, o que é que eu devo fazer? Resolver o valor do delta, encontrar o valor do delta da equação. Então eu vou logo aqui em seguida. Valor do delta. Delta é igual a B2 menos 4 AC, certo? Quanto vale o B? Menos 12. Então, olha, onde tem B, eu coloco menos 12. Quanto vale, olha só, vou repetir, o menos 4, tá aqui, menos 4. Quanto vale o A? Esse meu Azinho aqui, vale 9. Então, vou colocar o 9 aqui. E quanto vale esse meu C aqui? Vale 4. Então, boto o 4 aqui. É isso? Então, menos 12 elevado ao quadrado é 144. 4 vezes 9 vezes 4 é 144. Tem um sinal de menos aqui. Então, fica menos 144. 144 menos 144 é igual a 0. Então, note que eu encontrei aqui um valor do delta como sendo 0. Então, eu já sei que eu encontrarei uma única raiz como sendo o resultado da equação, tá ok? Então, quando eu for resolver aqui a fórmula de Bhaskara, que eu substituir os números pelas variáveis, as variáveis pelos números, basta eu encontrar apenas um único valor da variável, certo? Aquela história lá de usar um mais e depois usar um menos, vocês lembram disso? É para encontrar as duas raízes. Mas como eu já sei que eu já tenho só uma raiz só, porque o delta deu igual a zero, basta eu encontrar utilizando, por exemplo, apenas o sinal positivo, tá ok? Pode ser também usando apenas o sinal negativo. O fato é que eu vou encontrar o mesmo número como raiz da equação, tá ok? Quando o delta for igual a zero, eu terei apenas uma única raiz, tá certo? Beleza, então vamos para um segundo exemplo. Vamos para esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, olha só, quando eu encontro o valor do delta, eu encontro o valor do delta também sendo igual a zero. Então eu já sei que, olha só, quando eu resolvo a equação, tanto o x' como o x2' dá o mesmo número, tá certo? Tanto o x' como o x2' dá o mesmo número. Quando eu uso aqui a fórmula de Bhaskara, certo? Substituo os valores, o B é 4, o delta é 0 que eu encontrei, e o A é 4. 2 vezes 4 é 8. Tá aqui, 8. Vou usar o mais, para uma raiz eu uso positivo, para outra raiz eu uso o sinal negativo.
tanto de um jeito como de outro, eu vou encontrar o mesmo número. Por quê? Porque o delta foi igual a zero, tá certo? Vamos para um outro exemplo. Olha só, na seguinte equação, 3x2 mais 2x mais 4. A primeira coisa a se fazer é extrair os coeficientes da equação. Olha só, o A é 3, o B é 2 e o C é 4. Depois, vou encontrar o valor do delta, que é B2 menos 4AC, certo? Quem é o B? É 2. 2 elevado a 2 é 4. Menos, vou só repetir aqui o menos, 4 vezes A vezes C. Quanto é 4 vezes A vezes C? Quem é o A e quem é o C? O A é 3 e o C é 4. Então fica 4 vezes 3 vezes 4, que vai dar 48. 4 menos 48 vai dar quanto? Menos 44. Então note que o menos 44 é um número negativo. Se é um número negativo, então significa dizer que esta equação ela não possui, olha só, não possui raízes reais, tá ok? Então eu digo que essa equação ela não tem solução. Olha só, o conjunto de solução é vazio, tá certo? Não tem resultado, tá certo? E o último exemplo que eu trago para vocês é aquele exemplo tradicional, quando eu tenho um delta maior do que zero. Olha só, se o delta é maior do que zero, como está aqui, delta igual a 49, eu terei dois números diferentes como sendo resultados da equação, como sendo raízes da equação. Duas raízes diferentes. Tá certo? Olha só, delta igual a zero. Eu acho que só. Foram essas informações que eu trouxe para vocês. Aqui outra, essa equação, encontrei um delta igual a 1, um delta positivo. Então eu terei duas raízes diferentes, olha só, x' e x2'. Tá ok? Duas raízes diferentes também. Para finalizar, pessoal, eu queria trazer para vocês uma outra informação importante. Olha só, quando a gente se depara com uma questão como essa, leia comigo. Preciso de uma equação cujas raízes sejam 5 e menos 3. Das equações abaixo, qual delas atende à questão de Paulo? Então, eu quero saber qual equação que possui as raízes 5 e menos 3. Tá certo? Como é que eu posso resolver isso aqui, professor? Essa questão, se eu quiser resolver, basta eu ir resolvendo de uma por uma, né? Desenvolvo uma equação, essa equação, depois essa, depois essa, depois essa. E aí eu vou ver que a única equação que eu vou encontrar esses dois números como raízes será essa letra C, tá? Mas isso deve me dar um trabalho, porque primeiro eu vou resolver essa letra A, depois a B, e vou ver que não são, as raízes não são o número 5 e nem o menos 3. Só depois, quando eu estiver resolvendo a terceira equação, é que eu vou perceber e vou encontrar como sendo o resultado. Eu quero mostrar para vocês que existe uma técnica interessante que dá para resolver questões como essas de uma maneira bem rápida. Que técnica é essa, professor? Olha só, x1 e x2, aqui é o x' e o x2', aqui são as duas raízes da equação, tá? Imagine que sendo os dois resultados que eu encontro na equação, tá certo? Se eu somar, olha só, se eu somar, um momento. Sim, essa técnica ela me diz que se eu somar as duas raízes da equação, ou seja, o x' e o x2', eu vou encontrar como resultado isso daqui, ó, menos b sobre a, ou seja, o coeficiente b sobre o coeficiente a, tá certo? E se eu multiplicar as duas raízes da equação, os dois resultados, eu vou encontrar c sobre a,
tá certo? Então, se eu pegar as duas raízes que a questão me deu e somá-las, eu vou encontrar essa expressão aqui, ó, menos b sobre a. E se eu multiplicar as duas raízes, eu vou encontrar a expressão c sobre a. Então, vamos pegar essas duas raízes que a questão já me deu, que é o 5 e menos 3. 5 e menos 3. Então, o x' é 5. E o x2' é o menos 3. Certo? 5 menos 3. Então, se eu diminuir 5 menos 3 dá quanto? Vai dar igual a 2. Certo? Igual a 2. Como eu sei que o resultado dessa soma ela é menos b sobre a, isso me diz que 2 sobre 1, o meu b é o 2 e o meu a é o 1. Tá certo? Melhor dizendo, meu b é menos 2 e meu a é 1. Então, se eu já sei quem é o coeficiente b e quem é o coeficiente a, eu já consigo encontrar a equação de cara. Por exemplo, cadê qual é a equação que o b é o menos 2? Essa equação. E qual é a equação que o a é 1? Essa equação. Então, se eu somar as duas equações, as duas raízes, no caso aqui é 5 mais, certo? Vou somar as duas raízes, menos 3. O resultado que eu encontro aqui é igual a 5 mais menos 3 é igual a 2, certo? Esse 2 que eu encontro é a mesma coisa que 2 sobre 1, certo? Eu já sei que o somatório de duas raízes, x' mais x2', dá o quê? Dá o menos b sobre a como resultado. Então, significa dizer que o menos b é o 2 e o a é o 1. Tá ok? Então, de cara, eu já encontro essa equação, certo? Se eu quiser multiplicar o x' vezes x2', olha só, x' vezes x2', o resultado que eu encontro é c sobre a. Então, vamos multiplicar aquelas duas raízes, aqueles dois resultados. Eu já sei que eu vou encontrar o resultado como sendo c sobre a. Vamos multiplicar eles, então. Quanto é 5 vezes menos 3? 5 vezes menos 3 é igual a 5 vezes 3 é 15. Mais por menos, menos. Então, se eu multiplicar as duas raízes, eu encontro o c sobre a. E o resultado que eu encontrei foi 15. Olha só. Melhor, foi menos 15. Então, significa dizer que o c é menos 15 e o a é 1. Então, tá aqui, ó. O c é o menos 15 e o a é 1. Tá ok? Essa técnica ela me serve para facilitar a minha vida em resoluções de questões como essas, tá bom? Então é importante você ter essa técnica em mente também para poder facilitar a sua vida, tá bom? Então, pessoal, eram essas informações que eu queria trazer para vocês. Agora a gente vai responder questões, tá certo? Respondam e em seguida me encaminhem as respostas pelo privado, tá ok? No WhatsApp. Então, um bom dia a todos vocês. Que Deus em Cristo os abençoe grandemente.